Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 1, versículo 15. Como eu disse para vocês no culto anterior, eu tenho sentido a direção do Senhor de falarmos sobre as mulheres da Bíblia. E eu gostaria de falar sobre essas duas mulheres aqui hoje, porque nós temos que sermos influenciadas pelas mulheres da Bíblia. Tem tantas mulheres aí que têm influenciado e não tem nada para nos influenciar, enquanto nós temos aqui uma palavra e eu tenho sentido a direção do Senhor de aprendermos com elas. Amém? Todas acharam? Então vamos lá. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, preste atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então, o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhe perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias. Até aqui. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos, ó Pai, por este dia, por este culto. Já sentimos a tua doce presença aqui neste lugar. E te pedimos que o Senhor tenha liberdade para agir e que o Senhor venha falar ao nosso coração, para que nós saiamos daqui, Senhor, como mulheres que agradam ao teu coração. Põe tuas mãos, Senhor, em nós, põe tuas mãos na minha vida, Senhor, e que não seja mais eu, mas que seja a tua doce presença. E tudo aquilo que tenta impedir, Senhor, a manifestação do teu Espírito, nós repreendemos agora no poder do teu nome, Jesus. Amém. Você pode se assentar. Bom, este é um período em que José e seus irmãos haviam morrido e haviam deixado uma geração. E os hebreus, os israelitas ali haviam povoado o Egito. E quando o novo rei começou a tomar o lugar, a posse, o governo do Egito, ele começou a perceber, a verificar, a ver o quanto o povo de Israel era maior do que o povo egípcio. Então, todas as vezes em que um povo começa a crescer muito, ele acaba se tornando algo precioso para o seu povo, o oposto. E eu quero levar isso para os nossos dias de hoje. Por exemplo, nós podemos ver a luta que nós enfrentamos com a família. Que o quanto o desejo do diabo, o desejo do governo, as nossas mudanças em destruir a família, em destruir a formação de uma família. E todas as vezes em que nos tornamos fortes, sempre há uma oposição. E a oposição, ela sempre vai fazer com que você desanime, ela sempre vai fazer com que você recue, para que você se torne prisioneiro. E quando o faraó toma essa decisão de matar os meninos, você percebe que neste momento o povo, ele passa por uma opressão. Você imagina você, mãe, recebendo no momento um decreto em que você está grávida e você recebe um decreto de que se você tiver um filho, o seu filho será morto. Há um desespero, há uma opressão, há uma angústia, há uma luta. E eu fiquei pensando à tarde, como é que seria a minha atitude neste momento? E a minha atitude, até eu cheguei a pensar, eu não sei se eu teria um filho. Eu não sei se eu teria o desejo de engravidar neste momento deste decreto, por causa do medo de se fosse um menino e eu perder o meu filho. E foi então que, enquanto eu li essa palavra e eu estudava essa palavra, eu comecei a entender o quanto o diabo, ele atua em algumas áreas da nossa vida dessa mesma forma. O medo começa a tomar conta de nós, a opressão começa a tomar conta de nós, e nós nos tornamos prisioneira e nós não avançamos. Só que a palavra do Senhor acima diz que quanto mais o seu povo era atingido, era oprimido, mais eles cresciam.
Então nós não podemos, essa foi uma palavra que foi primeiro ministrada ao meu coração. Quanto mais eu enfrentar os momentos de luta, quanto mais eu for opressa, quanto mais eu entender que eu estou no meio de uma luta, eu tenho que entender que espiritualmente eu estou crescendo. Eu não posso recuar agora, porque o que o inimigo quer é que neste exato momento eu recue, porque eu estou sendo um perigo para ele. Essa que é a verdade, nós estamos sendo um perigo, porque nós mulheres, a verdade é que nós mulheres carregamos algo de muito importante, porque a decisão dessas mulheres, elas receberam um decreto, uma ordem, que era para elas matarem, só que elas não obedeceram. Elas não obedeceram. Vocês acham que elas não enfrentaram medo? Vocês acham que elas não tiveram medo de deixar com que as crianças, com que os meninos vivessem? Só que ela decidiu não obedecer uma ordem de um homem, de um rei, mas ela decidiu obedecer a ordem do seu Senhor. E elas fizeram que elas não mataram essas crianças. Só que a minha pergunta para você é, talvez você dentro da sua casa precisa entender que você pode gerar um futuro. Você pode ser uma parteira onde você for colocada. Porque a parteira, ela é aquela que ajuda a trazer a vida. Você pode ser uma parteira dentro da sua casa, dentro da vida espiritual dos seus próprios filhos e do seu marido. Porque a verdade é que, às vezes, nós, com algumas palavras, nós acabamos destruindo sonhos. Quantas de nós aqui não fomos podadas, abrindo o coração, dizendo qual era o sonho, enquanto que um cenário que você vivia era um cenário de opressão, um cenário de morte, um cenário de destruição, e você ainda dizia que tinha um sonho de nascer. Eu falo isso porque eu vivi muito tempo assim, com muitos sonhos, mas só com cenários de morte. E eu falava, como é que eu posso ter um sonho de vida se o cenário é de morte? E quantas vezes eu fui podada, quantas vezes eu escutei que não daria certo. Só que eu decidi um dia que a minha vida, dentro da minha casa, das minhas filhas, do meu marido, eu seria uma parteira de vida. Eu poderia viver num mundo, num cenário de morte, mas dentro de mim existiria vida. Então eu declaro sobre as minhas vidas, na vida das minhas filhas todos os dias, vocês são bênção, Deus vai abrir portas que vocês nem imaginam, enquanto que às vezes o cenário é que a porta está fechada, mas eu declaro, a porta vai abrir, porque a minha boca, ela foi feita para declarar palavras de vida, palavras de esperança, palavras de ânimo. E nós não podemos retroceder, nós não podemos permitir que o cenário, os medos, os sentimentos que o diabo tem colocado em nós, mulheres, tem nos amarrado e tem feito com que nós utilizamos a nossa boca para dizer palavras de morte e dizer muitas vezes para nossos filhos, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você não pode fazer mais isso. Você não foi escolhida pelo Senhor para gerar palavras de destruição. Sabe, eu tenho decidido, como esposa de pastor, não pense em você que a opressão, as lutas não vêm. As lutas vêm. E esses dias eu estive dizendo para mim mesma, porque essa palavra primeiro falou ao meu coração. Eu estou vivendo um cenário de opressão. Eu estou vivendo um cenário de luta. Eu estou vivendo um cenário de dor. Mas eu não sou egípcia, eu sou hebreia, eu sou um povo escolhido, eu sou mulher, eu sou escolhida do Senhor. Então, deixa eu te dizer hoje, quando a palavra do Senhor diz, elas não são como as egípcias, elas são hebreias. Aqui está dizendo algo do seguinte, nós não somos como as mulheres egípcias elas são comparadas como as mulheres do mundo, as mulheres machucadas, mulheres que foram escolhidas para viver aprisionadas, olhadas somente para suas feridas, mulheres que foram escolhidas para viver somente tristes. Não! A palavra diz que elas são hebreias. Hebreias é o povo do Senhor. Só que depois, quando a vinda de Jesus, todos aqueles que confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é o seu povo.
Então nós somos o povo do Senhor. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Nós somos mulheres escolhidas do Senhor. Então nós não podemos nos comparar com essas mulheres. Nós temos que hoje tomar uma decisão e começarmos a nos posicionar de que nós não fomos escolhidas para isso, mas nós fomos escolhidas para gerar vida, para gerar esperança, para gerar vida dentro de casa, para ajudar outras mulheres a gerar aquilo que é um propósito dentro delas. Entenda de que hoje existe aquela competição de quem é aquela mais bonita. Nós não fomos chamadas para isso, mas nós fomos chamadas para, na hora que tocar o telefone, você não saber quem é, mas se há um pedido de socorro, você arrume um jeito de socorrer a pessoa. Ontem, enquanto eu ajeitava as coisas da minha casa, o telefone, uma mensagem chegou de uma moça, eu não conheço, me dizendo que ela estava na Unicamp e o filho passando mal. Ela me mandou uma foto. E eu disse para ela, como é que eu posso te ajudar? E ela falou assim, eu quero comida. Gente, eu quero comida. Olha o pedido dessa mulher, eu quero uma comida, eu quero um prato de comida. Falei para ela, como é que eu posso? Eu levo a comida para você. E hoje, que assim, infelizmente, com essa questão de golpe, a gente fica naquela situação de fazer Pix, né? Mas eu falei, Senhor, tu conhece. O Senhor já está falando comigo nessa palavra, o Senhor sabe. Eu falei para ela, você precisa de um dinheiro? Ela falou assim, não, eu preciso de uma cesta básica. Imediatamente, eu pedi para o pastor André que resolvesse, que visse se era realmente uma questão de trote. E a igreja providenciou a cesta básica para essa mulher. E essa é a palavra que eu quero dizer para você. O que nós mulheres estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos tão preocupadas com tantas coisas as quais o Senhor nos chamou? Ei, nós somos chamados para gerar vida. Quando o faraó diz para tirar a vida de homem, você pode entender que neste momento está sendo, espiritualmente, está dizendo o seguinte: para tirar sonhos, para roubar esperança, para roubar gerações. E deixa eu te dizer uma coisa, a nossa própria boca pode estar matando geração. A nossa própria atitude pode estar matando geração, pode estar matando sonhos, pode estar destruindo a esperança de alguém. E você não foi chamada para isso. Não há esse desejo do Senhor para nós mulheres. Talvez você tenha chegado aqui desanimada, tão desanimada, porque a sua vida tenha sido este decreto. Talvez você só tenha escutado decreto de morte, somente palavras de desânimo, uma vida de opressão. Porque às vezes a gente para pensar, puxa, por que tanta opressão? Por que tanta luta? Por que tanta luta? Esses dias eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que tanta opressão? E esses dias não é tão longe não, hoje é quarta, segunda-feira, ontem, enquanto eu ajeitava a minha casa, eu perguntei, Senhor, por que tanta luta? Eu entendo que a tua palavra diz que nós teríamos no mundo aflição. Eu entendo. Mas por quê? E às vezes os nossos olhos estão voltados somente numa situação. E foi então que eu acordei e comecei a falar para mim, Ana Paula, você não tem motivo para você reclamar da sua vida não. Tanta luta. Você não tem motivo para você reclamar. Você não tem. Você só está vivendo um momento de luta. Você só está vivendo um momento de opressão. E isso faz parte. E sempre vai fazer parte do pacote. Porque ainda o dia em que a gente não tem, você pode ter certeza que você fica até com medo. Você fala assim, opa, eu já estou até com medo. Porque
vem uma tempestade. Tá muito bom para parecer que é verdade. E eu tenho perguntado: Senhor, por que o Senhor tem colocado essa luta na minha mão? Por que o Senhor tem colocado essa opressão na minha mão? Por quê? E você marca isso na sua Bíblia. Marca. No versículo 12. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam. Deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais você for oprimida, quanto mais você tiver luta, mais você vai crescer, mais você vai avançar, mais você vai conquistar, mais. É você dizer para o reino espiritual hoje o seguinte: eu não tenho mais medo da tua luta, eu não tenho mais medo da tua opressão, eu não tenho. Hoje, enquanto eu vinha para cá, eu falei: Senhor, hoje o Senhor pediu para eu cutucar. Hoje, e eu dizia: por que tanto nervoso? Por quê? Porque eu sabia que a minha luta hoje era poder abrir os teus olhos e dizer: ei, você foi chamada para gerar. O diabo não pode matar o propósito que você está gerando, mas ele pode atrapalhar de você gerar. Ele pode te perturbar. Como essas mulheres, naquele momento, imagina o desespero. Quantas mulheres talvez não tenham desanimado? E talvez quantas coisas você não desanimou de fazer, por causa de decretos, por causa de desânimos que tomaram conta do seu coração, por causa de não, por causa de não. E eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que Deus me dá uns sonhos que às vezes eu fico pensando assim: Senhor, e eu não sei porquê, eu não sei. O meu sonho agora é o seguinte: arrumar uma carreta para ir para o sertão do Piauí. É o meu sonho. Eu levanto à madrugada e eu fico pensando: como é que eu vou chegar lá? Mas que eu vou chegar, eu vou. Como é que eu vou? Eu vou falar. Eu vou falar que eu vou fazer, que é ajudar aquelas mulheres a voltar a sonhar? Eu vou. Ainda mais depois dessa palavra. Você foi escolhida para ajudar mulheres a gerar. Eu vou. Sabe, eu fico pensando assim, eu falo: Deus. E essas mulheres, elas foram em lugares em que ninguém enxergava, porque uma parteira, ela entra em lugares em que a mulher, era a mulher, Deus, mas ninguém. É ali. Sabe, às vezes eu vejo o Senhor, tantas pessoas querendo só onde todo mundo vem, quando Deus está chamando nós mulheres: ei, eu quero que você vá a lugares onde ninguém está vendo, porque ali está meu povo, está sofrendo. Meu povo está sofrendo, precisa de ajuda. Nós precisamos ajudar. Nós precisamos fazer com que haja uma geração de mulheres que voltem a sonhar, que voltem a ter esperança, que voltem a olhar para a sua história todos os dias e dizer: não importa o que eu passei, eu carrego um sonho, eu carrego um propósito. Sabe, é você chegar na tua casa e dizer: não importa, e virar para o teu marido e falar: eu acredito em você. É para lá que nós vamos, eu acredito em você, eu vou com você. Nós temos que parar tudo aqui agora e para lá vamos, eu acredito em você. Talvez seu marido esteja desempregado. É a hora que ele levanta e você diga para ele, a hora que ele sair: hoje você vai conseguir, porque eu acredito em você. Eu vou estar aqui orando por você. Eu vou estar aqui intercedendo por você. E não ser como as mulheres do mundo,
em que o homem e a mulher se tornam concorrentes. Nós não somos concorrentes. Você não é concorrente do seu esposo, como você não é concorrente da pessoa que está do seu lado. Como você não é concorrente de ninguém que está no ministério. Porque este é um ministério de mulheres que estão decididas a serem parteiras de sonhos. Então hoje o Senhor te trouxe aqui para você entender que pela tua boca você pode transformar histórias. Pelo teu agir, pelas tuas mãos, pelo teu cuidado, pelo teu abraço. Você pode transformar uma história. E eu creio que essa palavra é uma palavra que vai nos fortalecer. E nós seremos cada vez mais fortes. Nós seremos cada vez mais uma reunião de mulheres maior. Nós seremos um congresso de mulheres cada vez maior, decididas a sonhar. Nós seremos maiores em oração e veremos milagres cada vez maiores. Porque nós não somos um qualquer povo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos as mulheres de Deus. Nós somos as mulheres escolhidas pelo Senhor. E a sua casa não é qualquer casa. A sua casa é uma casa escolhida pelo Senhor. E aonde você pisar, aonde você for, saiba de que lá existe um propósito do Senhor, o qual você carrega. E talvez você tenha chegado aqui, mulheres, hoje desanimada, olhando para a história, sem força, sem esperança. Se eu te perguntasse qual é o seu sonho, que às vezes eu pergunto para as mulheres, qual é o seu sonho? Eu não tenho sonho. Muitas vezes eu escuto isso. Eu não tenho sonho. Eu já parei de sonhar. Eu já parei. Deixa eu te dizer uma coisa, você carrega um sonho. Você carrega um propósito do Senhor. Você carrega algo lindo e maravilhoso dentro da sua história. E o que você carrega não é determinada pela situação que você vive, mas ela é determinada pela decisão sua de girar. Um dia, quando eu conversava com a pastora Naira, eu disse a ela, eu não tenho sonhos, pastora, eu não tenho. E ela me disse assim, como assim você não tem sonhos? Eu falei, eu não tenho mais algo que me impulsiona. Eu não tenho. Eu não tinha. Realmente eu não tinha. Algo que me impulsionasse. Algo que me fizesse levantar e dizer, é agora. Hoje eu vou atrás disso. Eu não tinha. E ela me disse assim, todas as vezes que você diz que você não tem sonho, você aborta os sonhos de Deus sobre a sua vida. Talvez o fato de você dizer para você mesma que você não tem sonhos, que Deus não te escolheu, que Ele não tem sonhos para você. Isso que você diz tenha sido a forma que tem abortado todos os dias os sonhos de Deus sobre a sua vida. Talvez é algo que não te faz trazer esperanças mais dentro do seu coração. Mas um dia, eu decidi que em meio às dores, eu queria gerar novamente. Eu queria. Eu decidi que eu queria voltar a ser feliz. Eu queria sorrir.
Eu queria fazer com que os meus dias fossem vividos de uma forma única. Como se, e como eles são, né? Eu vivo o hoje, e amanhã eu não poderei viver mais, porque ele já se tornou passado. E isso é uma coisa que tem me realizado e tem me feito cada dia mais feliz. E um dos momentos mais felizes que eu vivi este ano foi quando eu entrei na formatura da minha filha. Eu pulei aquele dia. Eu levantei meu braço, eu gritei. Eu vibrei. Porque a minha maior vitória foi ter intercedido durante 4 anos pela vida dela. E ter visto ela entrar na faculdade. E ter saído sem desviar. Pensei todos os dias, ter aberto a minha boca e dizer: você é escolhida do Senhor, você é tesouro do Senhor. E é o que eu digo para minhas filhas todos os dias: você é tesouro do Senhor. Você é escolhida. Como eu queria ter ouvido todos os dias isso. Como eu queria ter escutado tantas palavras de autoafirmação e menos cobranças. De perfeição. Porque perfeitos nós nunca vamos ser. E o bom é que todos os dias o Senhor nos dá essas palavras. Mas o nosso olho, os nossos olhos só estão voltados para o problema. Os nossos olhos só estão voltados para a opressão. Como que eu poderia ter vivido isso e ainda olhar dentro da minha casa e dizer: por que tanta opressão, Senhor? Ei! Você não é qualquer pessoa. Você carrega uma identidade. Você pode não ter ouvido. Você pode não ter escutado de quem você queria. Mas existe um Deus que te escolheu como tua filha e te trouxe aqui para te dizer: não importa o que você esteja passando, eu escolhi você com algo que você carrega no teu coração, que quem colocou em você fui eu, quem escolheu em você fui eu. Não importa o que você passe, não importa o que aconteceu, porque você não é movida pela tua história, você não é movida pelos seus nãos, mas você é movida pelo que Deus disse. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: aquilo que disseram que você não ia conseguir, você vai conseguir. O que disseram que você não ia gerar, você vai gerar. Aquilo que disseram que você não seria capaz, você será capaz, porque quem pode contar a tua história é Deus, e quem te escolheu foi Deus. Você é geração eleita, você é escolhida. Você não é aquela mais que vai continuar caminhando, olhando para o chão. Você vai levantar e vai olhar para os altos e vai dizer: eu fui escolhida pelo Senhor, eu estou gerando, não importa o que eu estou passando, porque você gerar dói. Quem é mãe aqui sabe o quanto dói gerar. Dói. Há o incômodo, a dor, a barriga começa a crescer, dói.
Mas quando nasce? Hoje eu me lembrava quando eu cheguei, quando minhas meninas chegaram no dia, quando eu olhei o rostinho, as dores passaram. E eu olhei, eu disse: meus tesouros, meus tesouros. Tesouros não se trata de qualquer forma. Família não se trata de qualquer forma. Casamento não se trata de qualquer forma. Marido não se trata de qualquer forma. Nós precisamos nos levantar hoje decididas e posicionadas de que eu fui chamada para gerar esperança. Eu carrego um sonho. Eu vou gerar este sonho. Pode estar doendo. Mas na hora certa, no momento exato, ele vai nascer. Ele vai nascer. E você vai olhar e vai dizer: meu tesouro chegou. Como eu tenho uma alegria em poder dizer: ouse sonhar. Ouse sonhar começou por uma pessoa que não tinha sonhos. Ouse sonhar começou com uma pessoa que não tinha esperança de mudança. Mas o Senhor sabia o propósito que eu carregava. E o diabo por várias vezes tentou me parar, porque ele sabia a força que o Senhor colocaria em mim para fazer com que mulheres rompessem, para que mulheres rompessem, para que mulheres me procurassem no corredor e dissessem: Ana, eu rompi, eu gerei e estou ajudando outras mulheres a gerarem. Talvez você chegou aqui achando que era o teu fim, e o Senhor te trouxe para te dizer: eu não me esqueci de você. Você está apenas gerando. Você está apenas gerando. Você está apenas gerando. Na hora certa, vai nascer. Não se preocupe com as opressões. Não se preocupe com as investidas do diabo. Enxergue elas como algo que o diabo quer parar, porque existe coisa grande em você. Poderia ficar de pé. Eu gostaria de orar com você que chegou aqui. E se eu perguntasse para você qual é o seu sonho, você diria: eu não consigo sonhar. Eu tenho medo de sonhar. Eu tenho medo de sonhar. Eu estou desanimada. Eu estou cansada. Eu vivo nesse cenário de desânimo. Mas eu quero orar com você que bate no seu peito hoje e diz: eu quero voltar a sonhar. Eu quero gerar este sonho. Eu quero viver coisa nova. Eu quero gerar algo novo. Eu quero gerar o propósito de Deus na minha vida.
E talvez você esteja até sem força para vir até aqui no apelo. E como existe mulheres aqui que estão decididas a gerar, é só você levantar sua mão, porque vai mulher aí te buscar. Para você chegar até aqui o altar. Porque eu sei o quanto isso é difícil. Porque eu já tive neste lugar que eu não tinha força para chegar no apelo. Eu me preocupava. Eu não tinha forças. Mas não perca a oportunidade, porque este é um ato de fé. Este é um ato de decisão. Que é você dizer: eu quero gerar. Eu estou cansada. Eu quero gerar. Eu quero decidir. Tem uma mulher ali, ó. A intercessão busca ela ali, a de verde. Tem mais alguém que não consegue sair do seu lugar? E quem consegue pode vir à frente. Mulheres que estejam decididas a sonhar. Eu quero sonhar. Eu quero sonhar. Vem aqui ao altar. O Senhor está aqui. Eu vou esperar você e nós vamos orar. E se você não consegue sair do seu lugar, mantenha-se a mão estendida.